Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, muito hoje está sendo questionado sobre a existência de Deus. Coisas que antigamente eles tinham medo de fazer, hoje eles fazem a céu aberto e pior, nem trazem mais para debate, né? Até porque tinha muita gente preparada, pronta para responder cada pergunta, como é o caso da dublagem que eu vou fazer aqui. Hoje, infelizmente, eles colocam como verdade absolutas, inquestionáveis, científicas, e você vê os personagens descolados, aqueles que a gente aprende, querendo ou não, a admirar por causa das suas ações estrambólicas em filmes e em séries, né? Na hora que você está assistindo ali, o seu cérebro não diferencia do que é realidade e o que não é. Na sua consciência você sabe disso, mas na hora que você está pegando aquelas informações, não é à toa que, dependendo da cena de um filme de terror ou suspense, a pessoa se assusta. Por quê? Porque o inconsciente dela está vendo aquilo ali pensando que é realidade. É por isso que a gente gosta mais de um filme e outro não. Por quê? Quanto mais real ele parece, né, mais convence o seu subconsciente que aquilo é real, mais emoções você vai sentir. Sabendo disso, eles colocam esses personagens legalzinhos, bonitinhos, né, falando as coisas que eles queriam, e assim o seu cérebro absorvendo como a maior pura verdade, diminuindo a sua fé e ao mesmo tempo a proteção, porque a nossa luta, meus irmãos, não é só contra a carne. Se nós enxergássemos o que está ao nosso redor, eu acredito que teria pessoas que nem sairiam de casa, viveriam debaixo da cama o tempo todo. Então vamos ver aqui, porque vai servir de lição até para algumas pessoas que te questionam sobre esse assunto, e agora você vai ter a resposta na ponta da língua. Vamos lá. Eu quero que você preencha a história do resto do universo. Deus, matéria, espiritual. Impacto na matéria física. Então, duas perguntas. Tudo bem, vai em frente. Sua pergunta, de onde Deus veio, assume que você está pensando no Deus errado. Porque o Deus na Bíblia não é afetado pelo tempo, espaço ou matéria. Se ele é afetado pelo tempo, espaço ou matéria, ele não é Deus. Tempo, espaço e matéria é o que chamamos de contínuo. Todos eles têm que vir à existência no mesmo instante. Porque se houvesse matéria, mas não houvesse espaço, onde você o colocaria? Se houvesse matéria e espaço, mas não houvesse tempo, quando você os colocaria? Você não pode ter espaço ou matéria isoladamente. Elas precisam vir à existência simultaneamente. A Bíblia responde isso em 10 palavras. No princípio, aí está o tempo. Deus criou os céus, aí está o espaço. E a terra, aí está a matéria. Então você tem tempo, espaço e matéria, que criaram a trindade das trindades aí. Pois o tempo tem passado, presente e futuro. O espaço tem profundidade, altura e largura. A matéria tem sólido, líquido e gasoso. Você tem a trindade das trindades, criada instantaneamente. E o Deus que as criou tem que estar fora delas. Se ele é limitado pelo tempo, ele não é Deus. O cara que criou este computador não está no computador. Ele não está correndo ali dentro, mudando os números na tela, ok? O Deus que criou este universo está fora do universo. Ele está acima e além disso. Ele não é afetado por isso. Assim, para o conceito de que uma força espiritual não pode ter nenhum efeito em um corpo material. Bem, então acho que você teria que me explicar coisas como emoções, e amor, e ódio, e inveja, ciúme e racionalidade. Quero dizer, se seu cérebro é apenas uma coleção aleatória de produtos químicos que se formam por acaso ao longo de bilhões de anos, como que você pode confiar em seus próprios processos de raciocínio? E os pensamentos que você pensa, ok? Sua pergunta, de onde veio Deus, é assumir um Deus limitado. E isso é o seu problema. O Deus que eu adoro não é limitado pelo tempo, espaço ou matéria. Se eu pudesse encaixar o Deus infinito em meu cérebro de 1,5 kg, ele não valeria a pena ser adorado. E isso é certo. Então esse é o Deus que eu adoro. Obrigado. Sensacional, né, meus irmãos? De forma inteligente, educada, o especialista simplesmente acabou com eles. Foi isso que aconteceu aí, foi um massacre no bairro japonês. No bom sentido, é claro. Porque, meus irmãos, o grande problema hoje das narrativas é essa. Eles criam uma regra, pá, e dentro dessa regra você já perdeu. E o que esse homem fez, por isso é que ele deu esse show, foi justamente sair da regra. Os cientistas dizem, olha, Deus não pode existir, porque quando foi criado o espaço e tempo, não teria lugar para ele nesse meio. Aí foi quando ele deu o exemplo do computador.
O próprio Stephen Hawking, né, falou muito sobre isso. Olha, eu até assisti as palestras dele. Ele dizia, não tem como Deus existir. E na mesma hora me veio a resposta que esse cara deu. Só não deu o mesmo exemplo. Mas ele disse, olha, não tem como Deus existir, porque não havia nem o espaço, nem o tempo, nem a matéria. Ora, mas o cara que cria o computador, ele não está dentro do computador. Ele não tem nada a ver com o funcionamento da máquina. Ele vive em uma realidade totalmente oposta à de um computador. É a mesma coisa Deus. Se ele teve a habilidade de criar o próprio espaço, o tempo e a matéria, é óbvio que ele não faz parte dela. Ele está acima dela. Então se você se limita... Não vou falar mais alguma coisa, porque senão vão achar que eu sou idiota. Se você se limita a isso e aceita a regra do sistema, é aí que você perdeu. E vários assuntos hoje estão colocados assim, meus irmãos. Não é à toa hoje que você tem homens dizendo, né, que querem ir no banheiro feminino porque se sentem uma mulher, e os abusos contra as mulheres estão aumentando. Mas ninguém tem coragem, principalmente os próprios parlamentares eleitos, para impedir que esse tipo de coisa aconteça, seja legal. Eles não têm coragem de contra-argumentar porque seguem essa regra básica. Os caras não provaram cientificamente nada, mas dizem, olha, existe não sei quantos milhões de gêneros. É o que nós estamos dizendo. Aí a gente diz, ok, tá certo. Não pode dizer ok, tá certo. Tem que dizer, cadê as provas disso? Qual é a célula que vocês encontraram que prova isso? Se vocês não encontraram nada, não tem provas científicas disso, o que vocês estão falando não passa de uma teoria. E como teoria, nós podemos debater e, seguindo o consenso de fazer sempre o melhor para todos, sendo realista, sabendo que nem Jesus Cristo agradou a todos, você tenta criar leis, criar um ambiente que inclua todo mundo, obviamente, mas que não ofenda a grande maioria. Que é o caso. Se um indivíduo quer usar um banheiro e outros 5 indivíduos que estão ali dentro vão se sentir ofendidos, eu não vou desagradar 5 para agradar 1. Eu faço uma lei que agrade os 5. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou, mas hoje não. E existia algumas coisas atribuídas a uma elite chamada por muitos de Illuminati, os Iluminados, que hoje é tratado como teoria da conspiração. Mas tinha cartas, manuscritos desses caras que a gente chegou a ler aqui. Hoje é dificílimo você encontrar. Mas dizia o seguinte, que uma minoria organizada vai sempre suprimir e superar uma maioria desorganizada. E é assim que está a sociedade. As pessoas acostumaram que, por elas terem a razão, as coisas seriam feitas da forma correta. Tá aí a grande prova todos os dias que não é assim. Nunca foi assim e nunca será assim. Hoje as boas coisas que ainda se tem não foram conquistadas com as pessoas pedindo por favor. A grande realidade é essa, meu irmão. Pesquise a história de qualquer país que você queira pesquisar. E você vai ver que não é com flores, beijinhos e abraço que se faz justiça e que se faz ouvir. É com muita luta. Hoje não precisa se pegar em espada. Não precisa usar canhões. Temos recursos, graças a Deus, e esses recursos foram criados justamente para isso. Você tem hoje o parlamento, você tem hoje as redes sociais ajudando ainda, né? Para que você tenha acesso a esses caras, independentemente do lugar que você esteja. O cara pode estar lá em Paris, na França, e ele pode estar aqui cobrando um deputado, um senador. Ele tem acesso a isso hoje. Então, meus irmãos, a gente não pode ser a geração que baixou a cabeça e entregou tudo. Até porque, justamente por essa questão. Hoje, para nós fazermos o que os antigos teriam muito mais trabalho, teriam que viajar, gastar e etc, e muitas vezes nem ser recebido, hoje nós temos ferramentas. Você acha que um deputado, um senador, se ele abrir e receber milhões de e-mails cobrando a ele, ele vai ficar indiferente àquilo? Pode ter certeza que não. Então, meus irmãos, resumindo aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São sempre 2 vídeos por dia, não esquece disso. Um às 10h30 da manhã, outro às 5h45 da tarde. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!